Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje voltamos aqui para mais um panorama aí do mercado. Vamos entender aí o que está acontecendo, né? O que pode acontecer aí para o dia de amanhã, né? Volta de feriado, beleza? Então, vamos ao que interessa. Fiz aqui alguns estudos do mini índice. Ah, no último pregão, né, no pregão de ontem, terça-feira, a gente acaba presenciando o mercado fazendo a continuidade da movimentação de baixa, certo? Então a gente tinha o cenário onde a gente poderia esperar aqui uma continuidade do rompimento, né, deste último fundo aqui, que foi, né, o que acabou acontecendo. Então o mercado acabou confirmando esse rompimento aqui, né? Isso daqui acabou sendo negado com uma trap de rompimento de fundo, né? Então, esse cenário aqui acabou sendo negado, né? E aí o mercado acabou fazendo um pullback referente a esta última movimentação aqui e gerou aqui um movimento de continuidade, certo? Aqui eu parei aqui. Então, o que que a gente pode esperar? A gente tem o último range de lateralização sendo todo esse movimento aqui, né? O mercado está começando a testar a região de porção inferior aqui, certo? O mercado ele testa a cabecinha dessa região aqui e já começa a dar um primeiro sinal aí de rejeição de fundo, tá? Então isso daqui é um cenário bem importante para nós, tá? É um ponto aí para se ficar bem atento, tá? Então o que que dá para a gente esperar aí para o dia de amanhã? A gente tem aí uma movimentação bem típica, né? Dá para ver de uma forma clara e simples, né? Um canal de baixa aqui, certo? Então, esse canal de baixa ele é um padrão de liquidez, certo? Então, é o mercado basicamente criando liquidez aqui na ponta da venda. Tá? Esse daqui é um ponto bem importante aí para nós. Então, temos este topo aqui como sendo liquidez, temos esse topo, né? Isso falando a termos de gráfico de uma hora. Se a gente pegar e diminuir o time frame, a gente vai conseguir encontrar outros topos aí intermediários, certo? Mas a questão é, o mercado ele está criando liquidez, né? Acabou consumindo todo esse fundinho aqui, né? E está começando a buscar essa região aqui, que foi a região onde a gente teve, né, aquele rally, né? Teve toda aquela euforia após as eleições, né? Após o primeiro turno aí. Então foi na segunda-feira, dia 3 de outubro, a gente começou a fazer toda essa movimentação aí de alta, né? Então a gente pode esperar aqui, tendo bastante defesa, né? A gente pode esperar uma defesa partindo dessa região, certo? Aqui do lado, eu estou com EWZ, né, aberto, e eu quero mostrar uma coisinha para vocês, para quem não sabe, o EWZ, ele é o ETF que replica a nossa bolsa nos Estados Unidos, né, as principais ações pelo menos, certo? Então a gente pode entender que seria a nossa bolsa dolarizada, né, e seria a nossa bolsa à vista. Então dá para ter uma pequena noção do que aconteceu, né? Então, hoje, né, nos Estados Unidos, a gente acabou fazendo um rompimento, né, desta movimentação aqui, certo? Então, a gente acabou fazendo um rompimento ali de todo o ponto de suporte que tinha ao longo ali da sexta-feira, né? Então, a gente acabou respeitando aqui essa região e hoje a gente acabou fazendo um rompimento. No pós-mercado, né, eu estou gravando esse vídeo às 7 horas e 22 minutos do feriado, né, na quarta-feira. Então a gente pode ver às vezes um pré-mercado amanhã, né, a abertura ali do antes do mercado abrir, a gente pode ver ali o mercado ali com um gap de alta, tá? Então a gente tem que ficar atento aí a acompanhar aí o possível cenário, certo? Então a gente já teve ali como um possível cenário ali de rompimento. O EWZ não necessariamente, né, ele caindo, necessariamente a gente vai replicar o mesmo movimento, né, porque ele é a nossa bolsa dolarizada, né, então às vezes pode ser uma questão ali mais com outros fatores inclusos, tá? Mas a gente consegue ter pelo menos uma noção aí do que acaba acontecendo e visto a movimentação ficamos bem laterais aí no dia de hoje, tá? Então isso é um ponto positivo, a questão ali de não mudar tanto o cenário, certo? Então a gente pode esperar ali, pelo menos eu esperaria uma movimentação de alta para o nosso mercado, tá? Esperaria uma movimentação de alta, onde a gente tem aqui algumas regiões ali de resistência bem importantes, tá? Então aqui a gente tem o último topinho
relevante aqui no gráfico de 10 minutos, tá? Que é o range desse último movimento de baixa, né? Então a gente pode pensar aqui no mercado de repente fazendo a defesa dessa posição no dia de amanhã, tá? Então às vezes um falso rompimento, alguma coisa nesse sentido, né? Alinhado ali a um bom gerenciamento pode gerar boas oportunidades ali na ponta da queda aí do mercado, certo? Lembrando que esse vídeo aqui ele não é nenhuma recomendação de investimento, né? Eu não tenho nenhum certificado para dar recomendação, tá? É apenas para cunho educacional, certo? Para vocês entenderem ali como é que a gente faz os estudos aí dentro do mercado, beleza? Então voltando aqui, a gente tem uma região aqui de intersecção entre um Fair Value Gap dos 60 minutos e dos 15 minutos, tá? Então um pontinho aí bem interessante, alinhado a um topinho de tempo gráfico maior, certo? Então se a gente pegar toda a movimentação do gráfico, a gente pegou e fez uma movimentação de queda, né? Encontramos um suporte intermediário aqui, fizemos uma movimentação de alta e a partir daqui fizemos uma movimentação de queda em zigue-zague descendente, certo? Então, aqui acabou marcando, né, o topo deste último movimento aqui, né, o topo maior referente a esse último movimento, e acaba tendo duas regiões aqui de valor bem interessante, aí de tempos gráficos mais relevantes, sendo o 15 e os 60 minutos. Depois disso a gente tem, né, a origem aí de toda a movimentação de queda, né? Então o mercado ele faz ali todo esse movimento de alta e a partir daqui começa a desenvolver uma movimentação de queda e a origem da parte mais violenta dessa movimentação sendo este ponto aqui, tá? Então, são dois pontos aí que eu vou estar prestando atenção aí no pregão de amanhã, tá? Pontos aí que merecem uma devida atenção, certo? Mas eu esperaria ali uma movimentação de alta, às vezes um possível teste aqui no fundo, né? A gente pode de repente abrir com um gap de baixo, já fazendo a rejeição deste fundinho aqui, somado à região de suporte, né? E aí a gente pode começar a buscar ali uma região premium, né? A gente pode buscar uma região mais cara ali do mercado, certo? Então a gente pode começar a fazer mais ou menos este movimento aqui, para daí ver o que a gente vai buscar, né, ao longo do dia aí no sentido de se o mercado acabar rompendo essa região, a gente pode começar a desenvolver uma movimentação de alta, né, buscando ali o topo, né, começando a buscar topos maiores referente a todo esse canal de baixa que a gente tem montado aí ao longo dos últimos dias. Ou então, caso essa região aqui defenda, a gente pelo menos deva corrigir um pouquinho ali, região de 50%, ou testar o fundo novamente, certo? E aí a gente ficaria num cenário lateral, né, referente a esta última perna aqui do mercado, tá? Então, referente a este último movimento, caso a gente tenha uma movimentação parecida, né, com isso daqui, a gente pode começar a ensaiar a movimentação mais lateral, algo mais ou menos nesse sentido, certo? Então, referente ao nosso mini índice, é mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui a- as médias móveis. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar as médias móveis aqui para a gente avaliar como é que está o estado da nossa Fab4, né? Então, a Fab4 aqui está em um estado wide, não vai ser uma estratégia tão interessante assim para se operar a favor da estratégia. Porém, né, caso o mercado ele abra com um gap de alta amanhã, a gente, né, referente a essa região aqui, a gente pode buscar uma correção, porque a gente vai ter este movimento aqui, somado à média móvel de 200 apontando para baixo, tá? Então, pode gerar aí boas oportunidades no período da abertura. Caso o mercado ele já abra, né, em uma região mais abaixo, ou seja, a gente começa a abrir mais ou menos, deixa eu ver aqui, daqui para cá tem 500, 700 pontos. Mais ou menos aqui, nessa região dessa linha tracejada, certo? A região dos 113, perdão, região aqui dos 113, 114 mil, vamos arredondar. Então, caso o mercado abra amanhã na região dos 114 mil, a gente vai ter um cenário de double space na abertura no gráfico de 2 minutos, tá? Então, aqui
né, mais ou menos nessa região dos 114 mil pontos, a gente vai ter um cenário de double space e o double space somado, né, a um gatilho de compra, algum evento de potência, dá para se buscar, né, operações aí na ponta comprada em função aí desse cenário desenhado aí pela técnica do Oliver Velli, certo? Então é mais ou menos isso, beleza? Vamos falar então do dólar, né? O dólar aí a gente pode esperar, eu já esperaria uma movimentação de queda, certo? A gente tem aqui algumas confluências bem interessantes para o dólar. Então a gente tem um cenário aqui de PWH, né? Então a gente tem a máxima do semanal, ou seja, a máxima da semana passada no gráfico do dólar. A gente tinha algumas regiões de liquidez aqui, então eu tinha comentado com vocês que eu esperaria uma movimentação tanto de alta para o dólar quanto de alta para o índice, né? Acabou que o índice fez um pequeno movimento de alta ali na abertura, depois acabou fazendo a movimentação de queda, né? Apoiada aí pelo cenário americano. Mas em função aí do dólar, a gente pode esperar aí uma movimentação de queda, dado que a gente tem uma liquidez aqui que não foi consumida e tem toda essa região de fundo aqui também, tá? E o mercado ele está adentrando numa região de vácuo é, aqui, somado a uma resistência do semanal. Além disso, né, se eu não me engano, no gráfico de 1 hora, eu tinha feito um espelhamento de Fibonacci, onde a máxima desse semanal coincide com 161,8 de Fibonacci. Olha lá. Então, é um ponto aí bem importante para a gente ficar atento, tá, pessoal? Um ponto bem importante mesmo, tá? É um FIBO aí que o mercado já tem respeitado, né? Então, o 61,8 desse espelhamento, o mercado respeitou. O 100% desse espelhamento, o mercado também respeitou. Então, a gente também pode presenciar aí um mercado respeitando a região do 161,8 referente ao espelhamento desta última perna aqui, deste último movimento de sell to buy, certo? Se a gente pegar aqui, então, eu vou ligar novamente as médias móveis, né? Deixa eu tirar aqui esse indicador, só um segundinho. Então, eu vou ligar aqui as médias móveis no dólar para a gente visualizar aí o que, que pode estar acontecendo, certo? Então, vamos pegar aqui de novo o gráfico de 1 hora, né? Entender aí. Então, o mercado está bem distante da média móvel de 20 períodos, o que abre margem para uma correção. Mesma coisa serve para o gráfico de 15 minutos, tá? Somado aí, de repente, a um movimento aí ah, de correção aí no período de amanhã, né? Então, a gente tem tudo isso daí para prestar bastante atenção. Acredito eu que a Fab Fora aqui no dólar também deve estar em estado wide, né? E aí a gente pode entender que caso o mercado, né, ele abra com um gapzinho de alta, né? Ele abre com gap de alta mais ou menos nessa região aqui, rejeitando este movimento, a gente também vai ter um cenário de double space, onde o mercado ele pode estar buscando pelo menos a região aí da média móvel de 20 períodos, tá? Então, o double space, né, nada mais é do que o espaço entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200 e o preço, que fica lá na casa do chapéu, fica aqui, certo? E ele tende a corrigir um dos espaços, seja até a 20, seja até a 200, tá? Mas geralmente esse tipo de cenário tende a marcar topo e fundo, tá? Então a gente tem esse cenário aí onde o dólar ele pode estar trabalhando referente a essa movimentação de PWH, beleza? Então, tanto a Fab4 no dólar quanto no índice, a gente tem uma Fab4 em estado wide, o que pode gerar uma oportunidade para se operar aí contra a movimentação de abertura, ou seja, contra o gap, né? O que mais que dá para a gente comentar aqui? A gente também tem, né, uma região de correção intermediária aqui no dólar, né, uma região aqui de Fair Value Gap, onde o mercado ele deu toda essa porrada aqui, por volta aí das 3h30 do 3h45, né, 3h30 aí, no pregão aí da terça-feira. Então o mercado deu uma porrada aqui de 50 pontos, né, foi uma porrada bem forte e essa região aqui acaba coincidindo também com a média móvel dos 15 minutos, tá? A gente também, na verdade, tem um outro Fair Value Gap bem aqui. Então eu vou duplicar essa região para cá. Então a gente tem esses dois pontos aqui,
né, toda essa região aqui intermediária, a gente pode presenciar uma certa defesa do mercado, né? E a gente também, referente a este movimento, a gente tem uma troca de polaridade, né, dentro desse ponto, certo? O que seria a troca de polaridade? A gente tem um ponto no mercado, né, onde o mercado ele faz uma movimentação de baixa a partir daquele ponto. Caso o mercado ele faça a reversão referente a este movimento ele tende a reverter, né, para a ponta oposta. Então é aquele conceito tradicional em que resistência rompida vira suporte, né? Eu não gosto de utilizar esse conceito, né, mas a gente aqui não está vendo esse conceito de forma isolada, né? A gente tem uma confluência legal com média móvel, tem uma confluência legal com o Fair Value Gap, né? A gente já está em uma região descontada aqui referente a esse último movimento, e aí sim a gente pode pensar aqui também, né, que tem um breaker block aqui, né, que seria basicamente o mercado rompendo uma região de oferta com bastante força, né, dá um imbalance referente a esta movimentação, e aí a gente pode ter essa troca de polaridade alinhado a todo esse cenário que a gente tem desenhado, beleza? E aí a gente pode buscar essa região mais para baixo aqui para consumir toda essa liquidez aqui. Beleza, pessoal? Então, a princípio, para o dólar e para o índice é isso. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, mas espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Espero que esteja ajudando vocês a tomar um pouquinho mais de cuidado, a operar de uma forma mais cautelosa e eficiente, né? Isso daí ajuda positivamente todo mundo. E em troca, eu espero que vocês retribuam isso com o like, o compartilhamento e a inscrição no canal, né? Isso daí ajuda bastante a gente, mostra que vocês estão interessados neste tipo de conteúdo. Beleza? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Desejo para vocês um ótimo pregão, né? Uma quinta-feira aí bem lucrativa e a gente se vê amanhã no mercado. Muito obrigado e valeu, falou.